Olá, caríssimos irmãos, aqui é o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Dia 12 de maio de 2022, a atriz Cássia Kiss deu a seguinte declaração no programa da Globo, O Encontro, apresentado pela Fátima Bernardes. A Cássia chegou aqui falando que ela está num processo muito de retorno a coisas muito da infância. Então, assim, até uma retomada da fé católica, de você estar muito voltada para esse lado mais da espiritualidade mesmo, né? Sim, a fé católica e a fé, ela só existe dentro do catolicismo. Então, e não é um encontro, é ver a verdade, é estar dentro da verdade. Então hoje a minha prática é todos os dias o rosário, no domingo às 8 horas da manhã, estar numa missa de preferência tridentina, que é uma missa dos apóstolos, antiga, toda em latim, estudar o latim, me levou para uma outra qualidade de vida junto da minha família e dos meus filhos. Eu mudei. E ainda vou no gerúndio, mudando, mas eu mudei. E mudar é lindo, porque a vida dói, a gente sofre, mas você sofre de um outro jeito, você abraça a cruz. Então, mais do que surpresa, realmente foi uma surpresa, hein? Quem é que poderia imaginar que a Cássia Kiss ia chegar no programa e dizer tudo isso dessa maneira, como ela disse, com uma firmeza tremenda, né? Mais do que a defesa da vida, que ela fez realmente uma defesa da vida, né? Foi o barulho que ocasionou depois também, né? Por conta de toda a declaração. Logicamente não foi só essa questão da defesa da vida, mas todo o discurso dela. Então, tudo isso pode nos ensinar como nos comportarmos na vida e como nos comportarmos em conversas que muitas vezes a gente tem, porque nem todo mundo é católico. Como é que a gente tem que se posicionar? Como é que a gente tem que se colocar? É isso que nós vamos saber. Então tem 5 coisas aí que dá pra gente aprender, né, com o discurso da Cássia Kiss no programa. Se você crê, então não haja com respeito humano. Meu amigo, você crê. Ponto. Né? Nós já fizemos um vídeo aqui no canal, inclusive vai aparecer o card aqui, ó. Acho que aqui ou aqui, não sei exatamente, mas nessa parte de cima aqui tu vai ver que nós tratamos disso, onde, né, católicos que aparecem na mídia não se posicionam, mas não é que não se posicionam porque crê ou porque não crê. Eu não tenho nenhum dom, né? Isso não seria um dom, né? Isso seria uma capacidade divina de ler mentes, de ler as intenções das pessoas. Mas no momento em que a pessoa fala, se posiciona, se coloca, ela acaba agindo com o tal do respeito humano, né? O respeito humano não compreenda como respeitar o ser humano, porque isto é básico e natural e o cristianismo transcende isso. Ele vai o além do só o respeitar. Então, isso aí já é uma coisa que já está mais do que subentendido na fé católica, né? O que acontece é o seguinte: o respeito humano, na realidade, ele é uma covardia quando, em nome de respeitar a pessoa, eu deixo de respeitar a Deus. Porque aí eu falo, não, ele vai ficar chateado se eu falar dessa forma, porque ele vai se sentir agredido, e então eu diminuo tudo aquilo que eu creio por vergonha, né? Basicamente uma vergonha de Deus, exatamente, né? Você talvez nunca tenha pensado dessa maneira, porque pensou assim, não, eu só estou fazendo isso por respeito à pessoa. Só que você está contrariando todos os seus valores quando você faz isso. Então o que aprendemos aí? Ela com, né, maior tranquilidade, e a gente vai falar disso agora, foi lá e fez o discurso que ela tinha que fazer. Vamos para o número 2. Nada te perturbe. Santa Teresa d'Ávila tem um poema grande, né, mas o começo é o que nos interessa, que diz assim: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus permanece. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta.
só Deus basta. Ver o discurso, né, na qual, é claro que a Cássia Kiss não foi ao programa para falar da fé apenas. Ela foi para mostrar uma mudança de vida geral, ela mudou de lugar, está morando numa cidade menor e tudo mais. Então ela foi dar todo este contexto e nisto havia também o seu reencontro. Parece que ela foi quando era criança, se afastou, né? Até teve um momento muito difícil que ela menciona na entrevista e retornou às suas bases sólidas da fé católica. E ela fala isso com uma tranquilidade, né? Muitas pessoas, e aí é claro, a gente entende, até porque assim, o discurso de cada um é de cada um. Por exemplo, eu quando se eu estou falando para várias pessoas, eu não falo ali calminho e tudo mais. E ela também não, se você for ver, ela se pronunciou com muita tranquilidade. Ela é atriz, então ela vai saber falar, né? Mas, quando eu digo a tranquilidade, é a capacidade de elencar bem as palavras, dizer ali com toda a firmeza e com um respeito tremendo em momento algum, né? Tenho certeza que a apresentadora não se sentiu desrespeitada. Pode ter causado alguma coisa ao redor e alguém no ponto tenha reclamado, pedido para ir para o comercial, qualquer coisa, não sei, eu não assisti o programa, fiquei sabendo porque chega vídeo, né? O povo fala, olha o que aconteceu, né? O povo que assiste a TV, na hora que aconteceu, explodiu, né? Mas veja a tranquilidade que esta mulher foi lá e falou, né? Você sendo mais agitado, você sendo mais brincalhão, você às vezes sendo mais firme, não pode perder essa tranquilidade. É com essa tranquilidade que a gente faz os amigos, né? Não dá para entrar e todo mundo, né? Todo momento você achar que você está num confronto, numa luta, numa batalha. E ainda que você esteja, né? A tranquilidade, né? A cabeça fria, né? E o coração quente, vamos dizer assim, os atletas, né? Os técnicos de esporte, vamos dizer isso, é o que faz você ter vitória no jogo. Se você entra num jogo, se você entra numa luta, se você entra no esporte e também num debate ou numa conversa que necessita de que você tenha a capacidade de explicar bem, você precisa ter uma tranquilidade. Se você deixar a ansiedade tomar conta, se você deixar a preocupação tomar conta, se você ficar nervoso com a possibilidade, né, coisas que possam acontecer ou consequências, tudo isso daí vai te atrapalhar no discurso. Então, precisa ter esta tranquilidade para poder falar. Alegria. Em complemento a isso, é lógico, né? A tranquilidade também precisa esboçar um sentimento interior, né? E via-se a alegria que ela fala da fé católica, que ela defende a fé, que ela diz que luta, né? E que chama e que vai atrás de algumas garotas para que elas não cometam o erro que ela mesma disse ter cometido, né? Da questão do aborto e tudo mais. E ela fala com uma alegria de poder manifestar aquilo que ela vive. Não se trata de um discurso vazio. Há uma alegria interior porque sabe exatamente o que está falando, o que está vivendo. Ela sabe. E por isso ela manifesta esse amor com uma alegria tremenda. Isso não significa que a pessoa fica dando pulos, né? Fica fazendo festas, fica fazendo bagunça. Não, com aquela tranquilidade que falamos anteriormente, com esta capacidade de falar, né? De elencar as palavras e, né, principalmente uma alegria interior que se manifesta diante de um tema, às vezes em alguns casos ali, complexos, muito complexos. Conhecer exatamente as razões de sua fé católica. Uma das coisas principais que as pessoas esquecem, ela não teria condição de dizer o que disse, tanto na defesa da vida, quanto em outras partes que ela mencionou, das suas práticas de oração, mas eu acho que a palavra-chave é quando ela diz assim:
a fé católica e só há fé na Igreja Católica, né? Isto causou até uma certa revolta, mas é exatamente isso. Você sabe explicar a fé que você tem? Você, como católico, consegue explicar aquilo que você crê, que você diz crer, né? Então, quando questionado sobre questões daquilo que você reza no creio, você tem a capacidade, se não com perfeição, mas pelo menos você consegue entender aquilo que você está dizendo, né? Não é entender tudo, tem muita coisa ali que é mistério, e aí o mistério permanece, mas este mistério ele se aprofunda, então algum conhecimento você terá, né? E fora isso, todas as outras coisas, quando ela diz assim, só existe fé na Igreja Católica, você consegue explicar para uma pessoa por que ela disse isso e se existe verdade nisso que ela disse? Se você não consegue explicar esta primeira parte, antes de entrar no creio, antes de falar de sacramento, antes de falar de moral, do que pode, do que não pode, antes de falar de oração, você sabe por que só tem a fé na Igreja Católica? Se você não sabe, já temos um problema. Porque você não consegue compreender a diferença de crença e fé. A crença é um esforço humano para se chegar a um Deus e que precisa fazer aquela, vamos usar esse é o termo, né? Uma oferta, uma oferenda para que aplaque a ira desse Deus ou para que chame a atenção e ele atenda a necessidade, o pedido da pessoa. No caso da fé cristã, da fé católica, não é isso. É um Deus que, amando, veio aos homens, se fez carne. E ao se fazer carne, também instituiu a sua igreja. Mateus capítulo 16. Se você não consegue fazer essa diferenciação e explicar fé de crença, você vai ter dificuldade de manifestar a sua fé e de explicar todas as outras coisas ao qual você crê. E aí você vai ter dificuldade e você vai ser questionado, assim, muito questionado e muito criticado pelas pessoas aí fora. Defenda a fé, a vida, e não haja como alguém que está se autoafirmando. Para que a gente possa compreender esse quinto ponto, ele é um resumo de tudo. Defender a fé, defender a vida, compreender o seu papel como cristão, como católico. Compreende-se que você, quando está falando para as pessoas, você não está fazendo um discurso de autoafirmação, mas mostrando exatamente, né, com aquela sabedoria que Pedro nos pede, né, tem a sabedoria para explicar as questões de fé quando você for questionado. Então não se trata de uma autoafirmação, né, como se você, sei lá, coloca mensagens bonitas ou alguma mensagem motivacional no seu story do Instagram, ou sei lá, ou coloca, né, alguma frase, né, no seu bate-papo, e aí é uma frase motivacional. Não é isso, porque às vezes você coloca essa frase realmente para algo que você quer fazer, que você pretende ser, que você gostaria que as pessoas fizessem, você ainda tem dificuldade. Não se trata disso, se trata realmente de que isto seja o natural da tua alma, que você faça automático, que você faça e fale quase que sem pensar, né? Não pode passar na cabeça de um católico ele falar ou viver como se Deus não existisse. Todos os seus atos têm que ser pensando na existência de Deus, tem que ser pensando que ele nasceu e o último dia da sua vida, tem que ser alguém que pensa como é que eu posso amar mais a Deus a todo momento, né? Isso precisa estar em nós, isso precisa fazer parte de nós. Então não se trata de uma autoafirmação, de um discurso para parecer bonito, para chamar atenção, para agradar o padre, não é nada disso. É realmente porque você crê. E esta firmeza que nos dá constância. Você precisa ser constante naquilo que você faz, naquilo que você fala, para que não seja apenas uma crença de boca, né? Aí crença no sentido de crer, não no sentido da crença religiosa, né? Não seja uma coisa de boca. O que
você fala, mas o que você faz é outra coisa completamente diferente. Então aí o que você faz que realmente você crê. Então é aqui onde vai estar a diferença, onde a gente faz a separação e simplesmente a gente fala e vive. E que não é só, né, às vezes o pessoal pensa em atos de caridade no sentido material, mas o que Cássia Kiss fez foi um ato de caridade no sentido espiritual, porque proclamar a verdade é um grande ato de caridade, tá bom? Então não deixe de falar a verdade para agradar os ouvidos alheios. Diga a verdade. A verdade é aquela que nos liberta. Nem sempre ela é agradável, mas ela é verdadeira. Por quê? Porque a verdade é o próprio Deus. A todos vocês, que Deus os guarde.